Olá, bom dia para você que nos acompanha. E hoje o Jornal Diário dos Campos e o Portal DC Mais iniciam a segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Os candidatos foram escolhidos a partir de sorteio e eles terão 1 hora em cada entrevista para expor suas propostas. A entrevistada de hoje será a candidata Mabel Canto, do PSC. Olá, bom dia, candidata. Bom dia, Luana. Bom dia a todos os telespectadores que acompanham a live do DC. Eu vou pedir licença, Luana, para a gente conversar de maneira melhor. Licença para tirar a máscara. Ok. Candidata, a gente agradece a sua participação mais uma vez aqui conosco. E seguindo a mesma dinâmica da entrevista anterior, terão os primeiros 3 minutos livres para expor algumas questões. Então, para a gente começar, eu gostaria que a senhora me explicasse como está a sua campanha, como está sendo, principalmente porque é uma campanha diferenciada por conta da pandemia. E, assim, a gente também observa que, por conta da pandemia, tem muitos eleitores que podem não comparecer no dia da votação. Então, como que a senhora está observando tudo isso? Bom, a nossa campanha, ela é uma campanha realmente diferenciada porque ela é muito simples. Nós não temos muitos recursos, não estamos usando o fundo eleitoral e nem vamos usar. Nós temos andado nos bairros, conversando com as pessoas, conversando com os empresários da nossa cidade, com os setores que querem construir uma cidade melhor para todos os pontagrossenses. Nós temos na nossa campanha, Luana, um diferencial, que é justamente esse contato com a população e que sempre tivemos. Por quê? Porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito popular e quando a gente vai para o bairro é muito natural que as pessoas venham até nós para conversar. E aí a gente tem que tomar algumas medidas, A gente está sempre com álcool em gel na mão, sempre passando em nós, nas pessoas, para a gente poder conversar de fato com elas. É uma campanha diferente que precisa ter cuidados, mas a gente tem a sensibilidade de conversar com as pessoas e vamos manter isso durante toda a campanha. Até porque receber carinho e receber respeito das pessoas é o mais importante aí na nossa trajetória. O nosso plano de governo, ele tem 4 eixos, E o primeiro de todos, austeridade, transparência, que é o que eu penso que é o mais importante hoje para toda pessoa que se dispõe a trabalhar na gestão pública. Eu já faço isso na Assembleia Legislativa, sou hoje a deputada mais austera, mais econômica do estado do Paraná e também levo a transparência muito a sério. É por isso que nós vamos levar isso também para a Prefeitura. Para você ter uma ideia, Luana, nesses quase 2 anos que eu estou como deputada estadual, eu já consegui economizar mais de R$1,5 milhão de reais das verbas a que eu teria direito a gastar como deputada, mas que por essa questão de austeridade, de respeito ao dinheiro público, eu economizei e não deixei de trabalhar, não deixei de cumprir as minhas funções, mesmo gastando menos. Faço o mesmo trabalho ou até melhor do que outros, mas gastando menos. A gente consegue fazer mais gastando menos. Agora, candidata, a gente gostaria de saber, em sua declaração de bens na Justiça Eleitoral, a senhora estava falando de economia, consta a declaração de apenas bens materiais. Não consta, portanto, a declaração de dinheiro em espécie. No entanto, para sua campanha foram destinados R$40 mil. Então, de onde surgiu esse dinheiro e por que ele não está declarado? Ele foi de um empréstimo que nós fizemos agora, para a campanha. Nós precisávamos dar um start. Como eu te disse, eu não estou usando o fundo eleitoral, não estou usando o fundo partidário, porque entendo que esses recursos são da população e não devem ser usados para fazer campanha. Esses recursos deveriam estar sendo usados em educação, em saúde principalmente, sendo usados em infraestrutura. Então eu já não usei na minha campanha passada de deputado e não vou usar novamente nessa campanha para prefeita. Então a gente precisava iniciar de algum modo a nossa campanha, que é muito simples. Então nós fizemos um empréstimo, e colocamos na campanha. E a nossa campanha está recebendo ajuda de amigos, A gente recebeu algumas doações, o Pietro também colocou um pouquinho lá, e a gente está então com esses amigos nos ajudando, todos pensam nessa Ponta Grossa melhor e estão nos ajudando. Na sua primeira entrevista, a senhora disse: quem será prefeita é a Mabel. No entanto, o seu pai, Juscelito Canto, ex-prefeito de Ponta Grossa, tem participado da maioria das visitas nos bairros e também nos programas eleitorais.
Isso seria apenas uma estratégia eleitoral ou vai se manter na administração da prefeitura? Eu tenho dito, Luana, que eu vou ouvir a todos, né? E o meu pai é um conselheiro meu, ele já é meu conselheiro na Assembleia, sempre que eu preciso, pai, né? O que o senhor acha disso? E ele vai continuar sendo, assim como eu quero ouvir a toda a nossa comunidade. É por isso que eu vou criar o Conselho da Comunidade, com representantes da nossa sociedade organizada, sociedade civil organizada, que também estarão comigo junto nas principais decisões, nas decisões importantes aqui da nossa cidade. Eu penso que nós, nesse atual momento, a prefeita ela não pode decidir nada sozinha, ela tem que ouvir a comunidade. Quando você ouve mais pessoas, você chega a uma decisão mais acertada. E o meu pai será esse conselheiro. E ele está comigo na campanha, porque, como eu te disse, a gente sempre fez campanha dessa maneira, né? Nós sempre fomos aos bairros. Eu sempre acompanhei o meu pai também nas campanhas dele, né? Ele sempre me ouviu também durante as campanhas. Então não é estratégia, é que a gente anda junto mesmo, já fazia isso nas campanhas eleitorais dele. Ele tem satisfação e prazer em ir para o bairro junto comigo. Como eu te disse, ele é um conselheiro, ele é uma pessoa que está sempre comigo, né? E por isso está aí na campanha andando para cima e para baixo com a Mabel. Candidata, caso eleita, a senhora já tem nomes de quem seria seu secretariado? Não tenho nomes ainda. Primeiro tem que ganhar a eleição, Luana, né? Eu tenho dito isso também. Agora, as pessoas que serão escolhidas são pessoas que têm a mesma mentalidade, o mesmo pensamento, que comungam com nós nessa cidade para todos. E acima de tudo, serão pessoas técnicas, né? Em cada área nós teremos pessoas técnicas. Se forem políticas, ótimo, mas acima de tudo, o primeiro requisito é que elas sejam técnicas. Quando a senhora esteve aqui a primeira vez, comentou que faria um sorteio para ver quais ruas seriam pavimentadas aqui em Ponta Grossa. Agora a senhora também diz que quer conversar com a comunidade para saber a opinião deles. Então, não seria o caso da prefeitura ter, digamos assim, uma prioridade ou definir uma estratégia de pavimentação por questões técnicas e também outras questões como movimentação, necessidade de cada bairro? Luana, nós desenvolvemos o nosso plano de governo, mas ele não é engessado. Então, nós temos recebido de inúmeras pessoas, aonde a gente vai conversar com as pessoas, elas têm ideias, também têm propostas, que nós adequamos ao nosso programa de governo. E aí surgiu o programa Pavimentação. Nós não estamos prometendo, por exemplo, que nós vamos fazer 100 quilômetros de asfalto, 100 quilômetros de pavimentação. O nosso governo promete encontrar soluções mais adequadas para cada região da nossa cidade. O Pavimentação, ele tem por início, primeiro, fazer um levantamento de todas as ruas da nossa cidade, das pessoas que já pagaram o asfalto, mas que ainda não receberam. E olha como tem muita gente, né? A gente anda pelos bairros e as pessoas nos contam, olha, eu já paguei, já faz 2 anos que eu paguei a minha pavimentação e até agora não aconteceu nada. Então nós temos que fazer esse levantamento. O Paraná Cidade tem dados que dizem que 30% da nossa cidade, 30%, 32% ainda não está pavimentada. E como cada região da nossa cidade tem um tipo de solo, nós precisamos também ver qual é a pavimentação mais adequada para esse solo. Quero citar um exemplo para você. Lá no Sabará, quando o meu pai era prefeito, eles, numa das ruas, que hoje até dá acesso ao novo atacado ali, o Mufato, eles arrumaram a rua, né, nivelaram, passaram uma camada de cebiuqui, né, que é aquele asfalto quente, mais baixa do que o normal, e até hoje, Luana, esse asfalto está lá. Tem alguma deterioração ou outra, mas até hoje ele está lá, porque aquele solo permitia-se fazer isso. Então nós temos que verificar a questão do solo, verificar também, e que nós temos proposto, a questão da pedra irregular, que é muito mais barata. Ela custa em torno aí de 68 metros quadrados, enquanto que o asfalto quente custa R$ 126 o metro quadrado. E tem regiões da nossa cidade que são mais propensas a receber a pedra irregular.
né? Ou um asfalto, como eu te disse, não tão espesso, né? Então a gente tem que olhar essas questões técnicas e não ficar prometendo, vamos fazer 300, 400 quilômetros. Não, precisamos ver o solo, precisamos fazer esse mapeamento antes de quais ruas já foram pagas e ainda não receberam. Então, adequar aquilo que é melhor para cada situação. Isso seria justamente a minha próxima pergunta, né? No seu plano de governo não consta quantos quilômetros deverão ser pavimentados, então não há uma projeção por enquanto. Eu penso que nós temos que ir atrás dos recursos, Luana, evidentemente, né? Porque o asfalto, a pavimentação, a gente não tem recursos em caixas, tanto é que foi o Finisa que fez todo esse processo de pavimentação que nós estamos vendo, né? Foram recursos que foram emprestados e que, aliás, começarão a ser pagos pelo próximo prefeito, que vai ser o pagador de contas, na verdade, na próxima gestão. Então, nós precisamos correr atrás dos recursos. Mas eu penso que nós não possamos, de fato, dar um número exato. Eu não estou trabalhando com números exatos, porque a situação financeira da prefeitura é muito difícil, nós vamos ter que correr atrás desses recursos e, acima de tudo, cumprir com aquilo que já foi programado, como, por exemplo, esses asfaltos, que já foram pagos e que ainda não foram feitos. Isso será prioridade. Agora, quando a gente fizer, né, for para um bairro que não tenha asfalto, que não tenha a pedra irregular, aí nós podemos fazer o sorteio, porque aí fica de forma transparente. Aquele asfalto amigo, né, aquela politicagem que a gente faz para valorizar um amigo que tenha naquela rua, isso não pode mais acontecer aqui na nossa cidade. Candidata, nós temos algumas perguntas que foram elaboradas por entidades convidadas pelo DC+. Essas entidades mandaram 5 perguntas cada um e eles não sabem para qual candidato será direcionado. No entanto, sobre esse assunto de pavimentação, nós trazemos uma pergunta do CREA. Vamos assistir aqui no telão? Meu nome é Luiz Antônio Schauer, sou engenheiro agrônomo, faço parte da diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais, também sou conselheiro do CREA. A questão das estradas rurais, que somente deve sofrer intervenção conforme projeto, baseado em normas da engenharia, eu pergunto para os candidatos, nessa questão, quando forem fazer uma intervenção numa estrada rural que tiver conflito com lindeiros, qual é a atitude que vocês tomarão? Porque as águas devem seguir o fluxo natural e existem essas questões. Quais as medidas que vocês tomarão? Eu não entendi. Conflito com os? Ele pergunta a questão de conflitos com relação às estradas rurais. Basicamente, quais atitudes serão tomadas para melhorias das estradas rurais? Bom, as estradas rurais, de fato, são um problema. Nós temos aí em torno de 1.200 quilômetros de estradas rurais. Há muita reclamação por parte dos produtores. Esses dias eu estive com alguns e eles me falaram que para fazer o escoamento da safra, eles tiveram que pagarem, mandarem arrumar a estrada para que os caminhões entrassem na propriedade. E isso não pode acontecer, porque esses produtores, eles geram renda para o nosso município, eles geram empregos e eles precisam do mínimo, que é justamente a conservação das estradas rurais. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ter 2 equipes da Patrulha Rural, né, todo um maquinário, a descentralização do parque de máquinas para cuidar especificamente das estradas rurais. E uma dessas equipes, inclusive, ela vai ficar ali na região do Itaiacoca, que é uma demanda muito antiga que precisa ser feita. Lá, inclusive, já tem o patrulheiro, né, que é uma coisa difícil hoje, mas ele mora no Itaiacoca. Então, a gente esteve conversando esses dias lá com líderes da comunidade de Itaiacoca e nos comprometemos a deixar esse maquinário lá, que é uma coisa fácil de fazer, para que eles mesmos possam coordenar os trabalhos ali da patrulha rural. E teremos outra patrulha rural daí percorrendo as regiões aqui da nossa cidade. Seria somente Itaiacoca ou teria outros distritos também? Nós nos comprometemos agora com Itaiacoca, mas os outros distritos, através dessa outra patrulha rural, também vão receber, né, essa questão aí da patrulha rural. E por que Itaiacoca nesse primeiro momento, candidato? Itaiacoca tem muitos produtores, né? Itaiacoca está abandonada.
Então, quando nós estivemos lá, acho que já faz umas 2, 3 semanas, a gente viu que, de fato, eles têm um potencial gigante, até na questão turística, que nós temos que aproveitar até como uma questão de alavancar a economia da nossa cidade, a questão turística, e entendemos que ali precisa, de fato, ter uma equipe trabalhando diariamente. Candidata, uma das suas propostas seria utilizar aplicativos de transporte no intuito de reduzir custos na prefeitura. Essa medida foi adotada, inclusive, pelo governo do estado recentemente. No entanto, o que irá acontecer com os motoristas que são concursados? Nós temos um número de 59 motoristas concursados, né? O que aconteceria com eles? Nós queremos fazer essa adequação, Luana, porque entendemos que hoje o carro próprio da prefeitura ele tem muitas despesas, né? Você tem a manutenção desse carro e a própria questão de transparência, que as pessoas reclamam muito. Eu vi um carro da prefeitura aqui, eu vi um carro da prefeitura ali que não está em serviço. Então o aplicativo ele vem primeiro para economizar e segundo para dar mais transparência, porque a própria população ela vai poder ver lá no site da prefeitura aonde que os nossos servidores estão andando. Além da qualidade, porque às vezes algum carro da prefeitura não está assim com tanta qualidade e o do aplicativo terá mais qualidade para levar esse servidor. Os motoristas, nós queremos fazer o plano de cargos e salários. E daí nós vamos fazer uma readequação de todas as nomenclaturas que existem hoje ali na prefeitura. Nós devemos enviar esse projeto das nomenclaturas já no ano que vem. No ano que vem a gente não pode fazer aumento de despesas, né? A gente não vai poder fazer a equiparação do plano de cargos e salários. Mas nós já nos comprometemos, inclusive com o sindicato, de que no ano que vem faremos a nomenclatura, esse projeto da nomenclatura, criaremos um conselho, né, junto com os servidores de todas as áreas e também com o sindicato, para debater e chegar a uma proposta que seja bom, tanto para a administração quanto para os servidores da prefeitura, para que a gente faça o plano de cargos e salários. E aí a gente vai equalizar toda essa questão dos motoristas. Com relação ainda sobre servidores públicos, nós temos uma pergunta externa aqui também no telão do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Sindicerv. Vamos ver? Roberto Ferençoves, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa. Em 2019, iniciou-se o processo de regionalização do SAMU. Atualmente, nós temos naquele local servidores concursados e trabalhadores terceirizados. Há uma reivindicação dos servidores municipais de permanência naquele local. Boa parte deles atuam nesse serviço há mais de 10 anos. Tem uma vasta experiência no serviço de urgência e emergência no atendimento à população de Ponta Grossa. Para isso, havia necessidade de se enviar um projeto de lei à Câmara de Vereadores. O atual governo fez essa promessa aos trabalhadores, mas até esse momento não cumpriu. Então, portanto, esta é a reivindicação desses trabalhadores. Qual que é o pensamento do candidato ou da candidata com relação à regionalização do SAMU e também essa proposta dos servidores de permanência ali naquele local, prestando serviço que já é feito com muita qualidade nos últimos 15 anos? Tem duas coisas, Luana, que nós vamos precisar fazer na hora que chegar na prefeitura. Primeiro é ver a questão dos contratos como estão. Essa questão do SAMU, inclusive, ela está judicializada e a gente precisa entender tecnicamente o que está acontecendo. Porque nós temos SAMU regional, o SAMU municipal, isso aí está tudo misturado, está tudo junto hoje. Então nós precisamos, antes de tudo, saber como está, o que podemos fazer tecnicamente nesse sentido. Agora, servidores precisam saber que nós vamos valorizar o servidor. Nós sabemos o quanto os servidores trabalham, o quanto eles têm boas ideias, o quanto eles sabem o que nós podemos fazer para melhorar a vida de toda a população. A nossa ideia é cortar 50% dos cargos em comissão. Nós vamos fazer isso, eu já fiz na Assembleia Legislativa. E isso trará ainda mais a importância do servidor efetivo. Eu lembro de governos que valorizaram muito os servidores, né? E é isso que nós queremos fazer, inclusive colocá-los no primeiro escalão. Eles têm muita experiência e a gente precisa usar da experiência deles para construir uma cidade melhor. Com relação ao SAMU, então, entrará nessa questão, candidata? Entrará nessa questão que nós precisamos avaliar bem a questão técnica e que está judicializada. Com relação à educação, a senhora disse que há uma demanda de pais que não querem deixar os filhos em tempo integral nas escolas.
E a senhora comentou também que seria ideal colocar uma escola em cada bairro, né? Uma escola de meio período, em cada bairro. No entanto, essas escolas de ensino integral, elas têm meio período de atividades extracurriculares. Então, os pais, por exemplo, eles poderiam ir buscar os filhos nesse horário e não seria obrigatório deixar os filhos lá. Com relação a isso, teria necessidade, então, de mais uma escola em cada região, já que eles podem tirar o filho nesse horário? É que, na verdade, nós queremos fortalecer o ensino integral, né? Nós queremos que esse contraturno seja, de fato, proveitoso, trabalhar o aluno na sua integralidade. De manhã ele teria toda a questão pedagógica das matérias, mas à tarde ele teria atividades esportivas, culturais, inclusive lúdicas, né? Muitos desses pais que conversam com nós, querendo que o aluno esteja em meio período, reclamam também que o aluno não quer ficar. Por quê? Porque ele fica o dia inteiro hoje sentado dentro da sala de aula. E convenhamos, ninguém gosta disso, nem nós que somos adultos conseguimos ficar o dia inteiro sentado, você imagina uma criança. Então, a alternativa que nós estamos buscando é justamente de dar essa opção para os pais que querem ficar com os seus filhos em casa ou que querem oferecer uma atividade extracurricular, né, fora da escola de aula, alguma atividade fora. Agora, o aluno que quiser ficar o tempo integral, ele vai ficar, ele vai ter satisfação em ficar. Eu até acho que vai aumentar essa demanda da questão dos pais quererem ficar no ensino integral, porque o aluno vai querer ficar lá, vai ser prazeroso para ele. Mas os pais que quiserem ficar com o seu filho meio período ou propiciar uma atividade extra fora da escola, eles terão essa opção no nosso governo. Mas fica muito difícil manter a escola integral e a de meio período, né? Os próprios professores têm nos falado isso. Por isso que nós vamos ter uma escola, pelo menos uma escola em cada região, que seja de fato meio período, para não dar confusão entre o integral e o meio período. A senhora defende a implantação do SEASA municipal para comercialização de produção agrícola com prioridade para pequenos produtores locais, permitindo então somente a comercialização de produtos e de outros municípios quando estes não forem cultivados em Ponta Grossa. Mas esses produtos, eles teriam que ser cultivados em alguma quantidade que supra a necessidade local? Olha, a nossa ideia do SEASA é justamente envolver essa questão da segurança alimentar, que há muito tempo se fala na cidade, mas que até hoje, de fato, não se concretizou. Você veja, tem uma lei de 2000 que fala do cinturão verde aqui na cidade, né, que diz respeito a esses pequenos agricultores. Até hoje, nós estamos estagnados nisso. Nós precisamos da contribuição de todos os nossos produtores, dos grandes, dos pequenos, nesse sentido. Então, eu estive na sociedade rural esses dias e falávamos dessa questão. A SEASA, uma unidade da SEASA, também é algo que é prometido há muitos anos e que, de fato, nós precisamos implantar. O nosso pequeno produtor rural hoje, ele leva a sua produção para Curitiba, para a SEASA de Curitiba. Né? Ele tem que vender lá, aí os custos dele aumentam, né? O lucro dele diminui. E em contrapartida, o nosso empresário aqui que mexe com alimentos, que precisa comprar alimentos, ele tem que ir na SEASA lá e às vezes ele compra o alimento aqui do próprio produtor da cidade. Isso é um absurdo. Ele também gasta mais, também o seu lucro é menor em vista disso. Então nós precisamos ter sim a unidade do SEASA. Nós votamos recentemente na Assembleia a regularização do SEASA estadual. E claro que seria excelente ter uma unidade do SEASA estadual aqui, até porque nós não teríamos que fazer tantos investimentos a nível municipal. Mas se isso não for possível, nós vamos buscar. Mas se isso de fato não se concretizar, nós, enquanto prefeitura, vamos fazer o SEASA e dar essa oportunidade para os nossos produtores daqui, mas também, Luana, para os produtores da região, que também podem ter aqui no nosso SEASA a oportunidade de vender os seus produtos, de comercializar os seus produtos de maneira mais eficiente, mais barata e ter um lucro maior. Teria já, candidata, uma produção mínima para o SEASA municipal, caso seja implantado? Olha, isso nós temos que ver, né, com os próprios produtores. Essa foi uma ideia que nos foi colocada durante algumas reuniões. O pessoal mais técnico entende que sim. Agora nós vamos ter que trabalhar com esses setores para ver tudo isso aí que você está falando. No seu plano de governo também consta que o SEASA municipal seria no antigo barracão do IBC. Quem faria essa reforma?
Nós temos que buscar recursos, né? Porque de fato, como eu disse, a situação financeira da prefeitura ela é muito complicada, mas nós temos alguns deputados federais, entre eles o próprio Eliel, que já se disporam a colocar emendas justamente nesse sentido. Até porque a Ceasa ela não vai beneficiar só os produtores da cidade, vai beneficiar também os produtores da região. É claro que a preferência será do pontagrossense, mas aqueles que não tiverem produtos, outros produtos que venham de fora, vão poder, da nossa região, vão poder colocar seus produtos para vender ali. Então nós vamos buscar esses recursos, essas emendas parlamentares com os nossos deputados. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da preocupação com os animais, né? Tem essa preocupação em toda a cidade com relação aos animais de rua, e sobre isso a gente traz uma pergunta do SOS Bichos. Muitos dos animais que estão pelas ruas, eles têm tutores que permitem que eles tenham acesso às ruas. Não seriam os agentes comunitários da saúde verdadeiros aliados nessa orientação da importância de não deixá-los soltos para que não procriem indiscriminadamente, da importância da castração? Com certeza, né? As agentes aí de saúde, elas já estão nas casas das pessoas, né, fazendo conscientização de saúde. E esse é um problema de saúde pública, os animais nas ruas. Quando a gente anda, a gente vê, meu Deus, como tem bichinhos soltos aí nas ruas da nossa cidade. E isso é um grande problema. Por isso, a ideia deles é realmente muito importante, podemos usá-las para essa conscientização. A nossa ideia é que as agentes de saúde não cuidem só da parte de saúde, mas que elas conversem com as pessoas, elas já estão ligadas a essas pessoas, inclusive de maneira mais íntima, né? Porque elas cuidam dessas pessoas a todo momento. Então as agentes terão um papel fundamental em diversas áreas, conscientizando as pessoas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão industrial, né? A gente vive, o Ponta Grossa vive um momento muito bom da questão da industrialização, depois da DAF, a Tatra Brasil e agora um anúncio de uma grande fábrica japonesa, né, vindo para cá. O que a senhora pretende fazer nessa área, principalmente do distrito industrial? Olha, eu tenho orgulho de dizer que o meu pai foi um dos prefeitos que participou dessa retomada econômica importante do processo de industrialização aqui da cidade de Ponta Grossa. Antes dele foi o prefeito Ciro Martins e ele fez essa retomada que abriu a cidade. Quando a gente traz indústrias para a nossa cidade, ganha também o comércio, ganha, né, os empregos indiretos, enfim, muitas oportunidades com as indústrias e nós faremos isso também. Mas é preciso cuidar daqueles que já estão aqui e que não foram valorizados nos últimos anos. Veja a situação do Distrito Industrial. O Distrito Industrial ficou abandonado, as ruas intransitáveis, pouca iluminação, nada de segurança. Os próprios empresários do Distrito Industrial tiveram que se organizar e contratar uma empresa de segurança de tantos roubos e furtos que estavam acontecendo ali, tanto às empresas quanto aos trabalhadores. O que nós vamos fazer é essa revitalização do Distrito Industrial, cuidar da infraestrutura, colocar mais iluminação, pontos de ônibus e vamos ter uma ronda da Guarda Municipal ali no Distrito Industrial para cuidar da questão de segurança. E vamos atrás das grandes empresas para virem para a nossa cidade. É muito importante porque elas geram muita renda. Eu lembro da Tetra Pak, né, que foi o meu pai que eu trouxe. Até hoje a Tetra Pak é a maior empresa arrecadadora de ICMS do nosso município. Já faz mais de 20 anos isso. Você veja a importância da gente trazer essas empresas. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que descuidar dos nossos micro e pequenos empresários que geram mais empregos. A gente tem que cuidar deles, capacitar esses empresários. Aqueles que quiserem empreender da nossa cidade vão receber uma consultoria completa da prefeitura, que fará isso em parceria com os órgãos aqui da nossa cidade que já fazem esse trabalho, que já têm a expertise, como por exemplo o Sebrae. E aqueles que quiserem também melhorar o seu negócio, também terão acesso a essa consultoria. Ainda com relação ao Distrito Industrial, a gente traz aqui uma pergunta do núcleo do Distrito Industrial. Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme Figueiredo, sou diretor da Agro7, membro do NDI, Núcleo das Indústrias. A pergunta que eu tenho para os senhores é sobre pequenas e médias indústrias. Gostaria de saber a proposta de atratividade para essas empresas. Forte abraço.
Bom, como eu disse, toda pessoa que quiser empreender na nossa cidade, ela vai ter o apoio da prefeitura, ela vai receber essa consultoria, essa capacitação. Nós vamos trabalhar unidos, porque eles geram, como eu disse, geram mais empregos aqui na nossa cidade e também geram renda. Então, nós queremos que esse empreendedorismo seja de fato valorizado no nosso governo e nós vamos oferecer essa consultoria. Agora, com relação à TV educativa, candidata, se não me falha a memória, desde que ela abriu só teve apenas um concurso público. Com relação a isso, né, tem previsão aí de abertura de mais vagas para a TV e melhorias, inclusive? Hoje, se eu não me engano, eu não tenho esses dados corretamente, mas se não me engano tem um funcionário, um servidor efetivo, 2 servidores efetivos. Tem mais agora, né? Mas assim, é muito pouco. A gente precisa de mais gente lá para trabalhar. Agora, ano que vem é uma situação muito difícil, porque nós temos uma lei complementar que nos impede, né, de mudar a situação financeira da nossa cidade. Então, nós vamos precisar ter cautela nisso, mas nós queremos sim, através, inclusive, do plano de cargos e salários, arrumar toda essa questão dos servidores e fazer o chamamento para todas as áreas que precisem, não só a TV educativa. Agora, qual a sua meta de continuidade e melhorias no aeroporto aqui de Ponta Grossa? O aeroporto é muito importante, né? Nós temos que correr atrás aí de mais empresas para se instalar, para fazerem mais voos na nossa cidade. Eu acho que nós estamos... uma das coisas boas que esse governo fez foi melhorar o aeroporto. Na época do meu pai, eu lembro que a primeira empresa de aviação que se instalou foi na época dele. E agora isso continuou nesse governo. Então é um trabalho realmente que foi muito bom, muito importante, que a gente precisa continuar. Temos que buscar os atrativos, temos que dar condições para que eles venham para a nossa cidade. O aeroporto hoje, ele é a porta de entrada dos negócios da nossa cidade, do turismo da nossa cidade. Então a gente tem que continuar investindo lá também. Candidata, qual foi o maior acerto na gestão atual? Olha, eu gosto muito da parte da educação, da gestão atual. Acho que eles fizeram boas coisas. Claro, a gente tem que melhorar, como eu disse. Hoje se trabalha as escolas em tempo integral. A gente tem que trabalhar de fato com o ensino integral, que é trabalhar o aluno na sua integralidade, né? O aluno não pode ficar sentado o dia inteiro. A gente teve avanços nesse sentido, mas a gente não pode ser número apenas. Vamos ser 100%. Não, nós temos que ser 100% em qualidade para esse aluno. Mas eu acho que foi uma área que realmente foi boa aqui na cidade também, mas que nós vamos melhorar. E na sua opinião, quem vai para o segundo turno? Eu acho que é muito incerto isso. Eu acho que eu vou para o segundo turno, né? Estamos trabalhando para isso. Mas é uma decisão, é uma eleição que está sendo muito disputada, né? Uma eleição bem diferente, a gente não tem favoritos e é muito importante que o eleitor agora analise bem as nossas propostas, veja quem é de verdade, veja quem já fez alguma coisa pela sua cidade, né? Eu tenho aí 2 anos quase de mandato como deputada e, como eu já disse, eu cuidei do dinheiro público. E quando você cuida do dinheiro público, quando você economiza o dinheiro público, sobra para você fazer realmente as prioridades da cidade, em você cuidar da cidade. Você veja, eu economizei aí mais de R$1,5 milhão que eu pude destinar, né, através do programa Paraná Mais Cidades, entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, ambulâncias para a nossa região, ginásios, quadras, enfim, várias coisas aqui para a região com essa economia. Isso é muito importante. Todo político que se preze tem que fazer isso hoje. Ser austero, ser transparente, mostrar para a população que dá para trabalhar gastando menos no seu mandato. Eu fiz isso, eu vou fazer isso na prefeitura, é um compromisso que eu tenho com a população. Candidata, agora que chegamos ao final da nossa entrevista, a senhora tem 3 minutos aí para as considerações finais. Eu quero agradecer a Luana, quero agradecer ao Diário dos Campos, ao Portal DC. É uma oportunidade de nós conversarmos, né, essa segunda etapa de mostrarmos mais propostas, aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem principalmente ouvido. Como eu disse, o nosso plano de governo, ele não é engessado.
Nós estamos recebendo contribuições de vários setores e isso não vai parar, porque na nossa administração, na nossa gestão, a prioridade é ouvir a todos. Ninguém faz nada sozinho, mas juntos podemos fazer tudo. E essa será a nossa linha de governo, ouvir as pessoas, criar o Conselho da Comunidade para destacar aí as principais decisões que teremos que tomar. Mercado municipal, contrato do lixo, contrato da água, contrato do transporte coletivo. Tudo isso não pode ser decidido só pela prefeita, tem que ser decidido pela comunidade. Faremos um mandato austero, transparente. Qualquer pessoa no nosso município vai entrar lá no site da prefeitura e ver de fato que as coisas, as contas, o que acontece, o que a administração deve, o que a administração vai fazer. Isso é muito importante. Nós vamos abrir a caixa preta da prefeitura na nossa administração. Transparência, austeridade, isso é compromisso nosso com a população. E vamos principalmente correr atrás dos empregos, da retomada econômica do nosso município, que foi muito afetada nesse momento de pandemia. Nós precisamos que os pontagrossenses tenham qualidade de vida e o emprego é com certeza uma das melhores formas para isso. Mas aqueles que não conseguirem, a administração será solidária, estará com eles apoiando, ajudando. E teremos sim um destaque para as mulheres pontagrossenses. É a minha bandeira como deputada, como cidadã, como mulher, como mãe. Toda mulher, toda empresária, toda trabalhadora da nossa cidade, ela vai ser valorizada da maneira que precisa. A gente agradece, candidato, a sua participação mais uma vez aqui conosco. A entrevista completa você acompanha no nosso canal do YouTube, site do Portal DC+, nosso canal do Facebook também e também na versão impressa desta terça-feira. A gente agradece a sua participação aqui conosco. A todos um bom dia.